Todo mundo conhece a CEMIG, né? Aquela máquina de pagar dividendos. Mas e se por trás de toda essa grana que ela distribui tivesse um motor de crescimento? Um motor secreto, sendo contado agora, nesse exato momento? Fica a pergunta. Olha, eu sei o que muita gente pensa, e parece até estranho, né? Uma empresa estatal sendo uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa? Como assim? Essa é talvez a primeira grande barreira que o pessoal tem com a CEMIG. E é exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá. Para entender o que está acontecendo com a CEMIG agora, a gente precisa fazer uma coisa muito importante: separar o ruído do sinal. Tem muita conversa rolando, então vamos descobrir por que todo mundo está de olho nela e, mais importante, o que talvez esteja passando batido. E o ruído, olha, ele é bem alto e bem atraente. Dá uma olhada nisso. Quase 13% de dividend yield nos últimos 12 meses. É um número que, convenhamos, pisca em neon, né? Grita renda passiva e chama a atenção de qualquer um que busca dividendos. E não para por aí não. Para aumentar esse ruído, a empresa anunciou mais 677 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Ou seja, é a CEMIG falando para o mercado de novo: olha, o meu compromisso com quem investe em mim é sério. Pois é, a história dos dividendos é excelente. Quase boa demais, sabe? E é aí que a gente tem que parar e se perguntar: será que o mercado está deixando alguma coisa passar? Qual é o tal do sinal que está escondido no meio desse barulho todo? E tá aqui o sinal, uma queda de 30% no lucro líquido no último trimestre. Peraí, a pergunta que não quer calar é: como é que uma empresa, com o lucro caindo desse jeito, consegue manter dividendos tão altos? É exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar de verdade interessante. A resposta para essa confusão toda, essa aparente contradição, está na estrutura da empresa. A gente vai entrar agora no que eu chamo de fortaleza financeira da CEMIG, para entender como ela consegue, jogar dos dois lados do campo ao mesmo tempo. Olha só, a CEMIG tem o que a gente no mercado chama de fosso econômico. Pensa num castelo com um fosso gigante em volta. É difícil de atacar. Essas são as vantagens dela. Primeiro, um monopólio natural, operando a maior concessão da América Latina. Segundo, a Gasmig tem exclusividade na distribuição de gás até 2053. E, para completar, as receitas são corrigidas pela inflação, o que protege o negócio. A analogia é perfeita. É como ser dona de todas as estradas por onde a energia passa em Minas Gerais. Ninguém mais pode construir ali. E não somos só nós que estamos falando isso. O mercado reconhece essa força. A Fitch Ratings, que é uma das maiores agências de risco do mundo, foi lá e deu para a CEMIG a nota máxima, AAA na escala nacional. Isso, pessoal, é um carimbo de qualidade financeira. É a chancela de que a empresa é um verdadeiro porto seguro. Agora, vamos falar de dívida, porque a gestão que eles estão fazendo é impressionante. A alavancagem, que é a relação entre dívida e geração de caixa, está super baixa, em 1,3 vezes. E o mais legal, eles conseguiram aumentar o prazo para pagar essa dívida. Antes era menos de 3 anos, agora é quase 5. O que isso significa na prática? Muito mais fôlego, muito mais tranquilidade para operar e investir. É uma gestão de gente grande. E aqui talvez venha a cereja do bolo. A CEMIG zerou a sua dívida em dólar. Ela pagou todos os chamados Eurobonds. Essa foi uma jogada de mestre, porque tirou da frente um risco gigantesco que é a variação do câmbio. Deixou o balanço da empresa ainda mais blindado. Ok. Entendemos. A empresa é uma rocha super sólida. Mas e aquela queda no lucro que a gente viu lá no começo? Bom, é agora que a gente vai falar do motor escondido de quase 60 bilhões de reais. Essa é a verdadeira explicação para a queda no lucro e é também a grande chave para o futuro da CEMIG. Repete comigo: 59,1 bilhões de reais. Esse é o valor do plano de investimentos da CEMIG de 2019 até 2029. É o maior plano de investimentos da história da companhia. O que a gente está vendo é uma transformação gigante acontecendo debaixo dos nossos narizes. E para onde está indo toda essa grana? A maior parte, a fatia mais grossa do bolo, vai direto para o coração da empresa, o setor de distribuição. Essa é a parte mais estável, mais previsível do negócio. O objetivo é claro: modernizar toda a rede elétrica e deixar a operação muito mais eficiente. Ah, então aqui está o pulo do gato. O lucro de curto prazo está menor justamente por causa desse investimento todo. A CEMIG está fazendo uma escolha estratégica. Ela está abrindo mão de parte do lucro agora
para construir uma base de ativos muito maior, mais moderna e lá na frente, muito mais lucrativa. É o famoso plantar hoje para colher amanhã. Eles estão construindo, literalmente, a CEMIG do futuro. Certo. Depois de toda essa análise, com tudo isso na mesa, vamos ao que interessa. O veredito. Será que a CEMIG se encaixa como uma peça resiliente numa carteira de longo prazo, daquelas pensadas para a aposentadoria? Bom, vamos pesar os prós e os contras lado a lado. Nos pontos fortes a gente tem dividendos gordos e consistentes, uma saúde financeira nota máxima, o domínio do mercado onde atua e uma estratégia de futuro muito clara. Já nos pontos de atenção temos o lucro que está sofrendo no curto prazo, o risco da governança por ser estatal, o desafio de executar um plano de investimentos desse tamanho e, claro, a possibilidade da dívida aumentar para bancar tudo isso. Então a conclusão é a seguinte: a segurança, a resiliência da CEMIG vem daquela parte do negócio que é regulada e da sua força financeira. É, sem dúvida, um ativo muito sólido. Agora, o pulo do gato, o crescimento, o verdadeiro salto de valor, isso tudo depende de uma única coisa: a execução perfeita desse plano de investimento gigante. Isso tudo leva a gente para uma pergunta final, uma provocação para a gente pensar junto. Com esse investimento que é o maior da sua história, será que a CEMIG vai se transformar numa daquelas joias raras da Bolsa, uma empresa de crescimento que também é uma super pagadora de dividendos? Ou será que o risco de tudo isso não dar certo é grande demais para quem tem um perfil mais conservador? Quero saber a opinião de vocês. A gente continua essa conversa aqui nos comentários.